Boa noite! Cadê minha galera? Gente, eu acho tão chique começar uma live e já beber água. É assim, o puro suco das pessoas que fazem live, né? Boa noite, galera! Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Vou abrindo aqui as portas da nossa casa, já para vocês entrarem. Fiquem à vontade. Sentem que hoje o conteúdo vai ser assim maravilhoso, rico, de muito proveito para todas, não só mulheres. Eu vi aqui que tem uns homens. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem muito a aprender juntos. Sejam bem-vindas. Vou esperar dar umas 20 pessoas e aí a gente já chama a doutora Carolina, que tá prontíssima. Só me fala aqui se vocês estão me ouvindo bem. Eu vou desligar o som. Oi, Matilde, boa noite. Hoje, 1º de outubro, gente, que correria, né? Acho que pra quem trabalha com pessoas é corrido, porque a gente tem fechamento de mês, tem entrega de meta, tem abertura de novas metas e todos os boletos que a gente tem que pagar, então fica corrido pra todos nós. Mas vai ser uma live maravilhosa. Nós escolhemos esse tema e convidar a doutora Carolina justamente porque a gente acredita no autocuidado como uma fórmula geral para nós mulheres, né? Cuidar da mente, do corpo e do que a gente constrói e escolhe todos os dias, que é o nosso patrimônio, o nosso financeiro, a nossa escolha diária, né? O nosso sustento. Vou pedir para minha amiguinha desligar aqui, então. Alexa, desligar. Gente, a Alexa é muito companheira aqui, minha companheira aqui na minha casa. Hoje eu estou gravando aqui da minha casa. Vocês estão conhecendo um cenário diferente. Esperar mais um minutinho e já chamo a doutora Carolina. Nas perguntas que vocês me enviaram, fiquei muito feliz. Teve perguntas muito boas. Uma delas foi por que começar com esse tema, sendo que nós estamos no Outubro Rosa. Não deveria, era uma sugestão. Não deveria ser, na verdade, uma médica, uma profissional da saúde. E nós escolhemos a doutora Carolina, especialista nos assuntos gerais da mulher, do patrimônio, financeiro principalmente, mas também no direito da família. Ela saca muito desse assunto, por isso que eu a convidei. E o Instagram já me deu uma chamadinha aqui, né, na música que eu tava escutando. E nós fizemos essa escolha porque nós realmente acreditamos nisso que eu acabei de falar pra vocês. No cuidado da mulher no geral. Não só no físico, mas também no mental. E na proteção de tudo que nós construímos e que nós escolhemos todos os dias. Pronto, já deu aqui. Vou chamar a doutora Carolina, que já está aqui com a gente. Deixa eu procurar ela aqui e já convido. Gente, eu não sou a expert. Achei. De bobeira até todo mundo entrar. E aí ficou gravado. Eu quero deixar essa gravada também. Ihu, você me vê? Tá me Ai, ouvindo vejo bem? e ouço. Oi, oi, tudo bem? Oi para quem tá presente. Seja bem-vinda à nossa casa. Que alegria te receber. E de casa nova, né? Quando que Ah, inaugura? aham. Que alegria te receber, Carol. Você foi escolhida mesmo para ajudar nós, todas mulheres, a nos prevenirmos, a estarmos juntas, a contar umas com as outras. E às vezes as coisas acontecem e a gente pensa estar tão longe, tão distante da nossa realidade. Mas Sim. por isso você foi convidada.
Quero te apresentar brevemente e depois você está com a palavra. Tá bom. Gente, doutora Carolina Sanches é advogada, especialista em todos os cuidados da mulher, da família e principalmente de fraudes. E essa live não é para gerar separação entre o direito da mulher e do homem, mas principalmente para alertar, para prevenir que problemas possam acontecer. Então, Carol, você está com a palavra. Muito obrigada, eu fico muito feliz com o convite, de verdade. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu torço por você, pela audiência, por Sim. mais visualizações bombásticas em todos os Reels. Amém. Amém. E, querendo ou não, eu acho que a gente cresce com a missão de se calar e muitas vezes fala assim, ai, faz vista grossa, ai, finge que não viu. Ai, se você se impor, você não vai parar com ninguém. E muita gente pensa que entender o que é devido e o que é cabível a cada um é ser encrenqueira ou é querer bater de frente. E o intuito da live não é promover um discurso de nós contra eles, de maneira alguma. É só para no sentido de cada vez mais em que você se ama, que você se cuida, que você também possa saber o que é seu, o que você pode ter de direito, como é que você pode prosperar na sua vida, porque querendo ou não, casamento quando eu disser aqui casamento, quem está nos assistindo, antes de mais nada, eu vou falar numa linguagem sem juridiquês, e sempre que Ótimo. falar casamento, quem mora junto, sinta-se abraçado, tá? E sempre que a gente fala sobre isso, muita gente acha assim: ah, não, deixa pra lá. Ah, mas como que eu vou falar de dinheiro? Como que eu vou falar de direito? Vai parecer que eu sou interesseira. O que ele vai achar de mim? O que meu pai vai achar de mim? Minha mãe. E eu sei que isso acontece. Então, assim, não pensem que é um nós contra eles, mas é só uma questão de sobrevivência. Se você se cuida, e se você cuida do seu barquinho, quando são dois remando, a gente chega muito mais longe, não é? Então, eu desejo que para quem nos assista, que se precaveja com alguns pontos que podem acontecer, tanto no casamento quanto com quem mora junto. Eu não vou falar união estável para não ficar difícil. Quem está morando junto aí, tá tico-tico no fubá, vai entender a live, tá? Ótimo, isso mesmo. Eu não sei aqui se todo mundo sabe, mas o primeiro ponto que eu queria falar é seguro de vida é uma ferramenta. Eu não sei se você tem, Amanda, se você já fez. Tenho. Seguro de vida é uma ferramenta muito barata. Você vai pagando mensalmente e principalmente a gente está na moda da esposa troféu. Daquela mulher que quer deixar a carreira e eu não critico, tá? Para quem trabalha muito, eu te entendo. Para mim, se eu pudesse, seria uma delícia ficar na minha casa e só gastar dinheiro. Meu sonho. Então, assim, não falo com desdém e gostaria de estar no seu lugar? Gostaria. Mas estando no seu lugar, eu preciso me precaver de alguns pontos. Porque, por exemplo, se na sua casa você só tem uma fonte de renda, se essa fonte de renda faltar, como é que você vai fazer? Então, por exemplo, seguro de vida é uma excelente alternativa. É barato, o seu companheiro pode fazer um seguro e colocar você como beneficiária. Na hora que ele faltar, ou se Deus me livre acontecer qualquer acidente com ele, você está resguardada. E quando eu falo de acidente, uma das minhas melhores amigas teve o marido que saiu para andar de bicicleta, voltou tetraplégico na época. Então, assim, a gente pensa que está longe, mas pode acontecer. Sim. Então, e na época, a sorte é que tinha carteira assinada, tinha tudo. Então, assim, é o tipo da coisa que ninguém está preparado e que ninguém bate Imprevisível. na porta. É. Um outro ponto, previdência privada, gente. Você vai pagando um pouquinho por mês, tem como contratar online por bancos digitais. E se porventura sua fonte de renda faltar, ou ainda na sua velhice, falei do seguro, estou falando agora da previdência privada, é uma excelente alternativa. Com R$ 200 que seja, R$ 150, você vai fazendo ali um capital para você. Caso você seja uma esposa troféu e esteja em casa,
Graças a Deus, gastando bastante, com a Amanda. Amém, Senhor. Amém. Mas assim, tem que se precaver, né? Claro. Um outro Ótimas ponto. alternativas, as duas. Não tinha pensado nisso, gente. Sim, Realmente, seguro de vida e previdência privada são duas alternativas ótimas para nós mulheres nos prevenirmos sim. financeiramente. Um outro ponto que tem sido muito comum é investimento em bolsa de valor. Se o seu companheiro, se o seu, eu vou chamar de provedor, partindo da premissa aqui da esposa do troféu, tá? Que a gente vai falar dela primeiro. Se o seu provedor, por exemplo, vira e fala, você ouviu falar, porque muitas vezes ele não vai te mostrar. Eu não sei se você investe em bolsa de valores, são painéis mais específicos, não é todo mundo que entende. Então, por exemplo, se ele virou e falou, eu invisto em bolsa de valor. Começa a prestar atenção, pergunta como quem não quer nada. Ah, você investe onde? Como que é? É difícil. E, por exemplo, faz uma pastinha, você com seu celular, coloca na pastinha esmalte. O nome da pasta, esmalte. Para quê? Provavelmente, se você tiver alguém que mexe no seu celular, esmalte é uma pasta que homem nenhum dificilmente vai querer saber. Então, se você não coloca as coisas em nuvem, enfim, coloca nessa pasta. Tira foto da senha. Normalmente, Carol, ele não anota a senha. Tem quem anote ainda. Tira foto, manda para essa pasta. Só tira um print. Leva para lá. Para quê? E assim, essa pasta, gente, essa é uma pastinha do futuro. Sabe, assim, você vê uma negociação suspeita. Nossa, mas vendeu por tanto, comprou por tanto. Falou que ia pagar quanto? Por quê? Quando você está num relacionamento que a pessoa quer te passar a perna, ela vai te passar a perna enquanto você está casada, não é depois do divórcio. Então, isso acontece enquanto você pode fazer essa pastinha de futuro, escrito lá esmalte, escrito salão de cabeleireiro. Coloca nessa pasta. E aí, por exemplo, a pessoa comprou um lote, ela falou para você que ele era 500 mil, ok. Na época do divórcio, essas dívidas dessa pessoa aparecem por 1 milhão. Por quê? Ele vai começar a inventar dívida. Para quê? Para dar para você partilha de dívida, ao invés de dar partilha só de patrimônio. Então, você tem que ser uma pessoa viva nesse sentido. E aqui, tudo que eu estou falando eu estou fomentando que alguém se divorcie? Não. Eu só estou fomentando que as pessoas sejam vivas, que sejam ligadas. Faz a pastinha ali, se algum dia precisar, tá lá. Porque às vezes a gente também, na correria do dia a dia, vê as coisas, ouve e esquece. Ah, coisa da minha cabeça. Printa e põe lá. Vai servir. Outra coisa, outro ponto de alerta, que esse tem sido um pouco mais difícil de rastrear, mas também não é impossível. Criptomoeda. Bitcoin, vamos supor que o seu companheiro virou para você e falou, vou investir em cripto. Se só ele tiver acesso à chave, fica difícil de rastrear? Fica. Mas se ele é uma pessoa que virou para você e falou que investe nisso, liga as anteninhas, porque pode ser um indício de fraude. E aí, por exemplo, ninguém vai te passar a perna com dinheiro, com relacionamento, tudo bem. Querendo ou não, quando um casamento acaba, ele não acaba do nada. As coisas foram ruindo e muitas vezes a gente não vê. Então, se você está prestando atenção que a dívida, está aparecendo dívida que não era comum de aparecer, fica ligada para perceber outros sinais dentro do seu relacionamento, para você não ser pega de surpresa, para você não virar e falar assim, nossa, não aconteceu nada, de repente ele divorciou. Aconteceu. Aconteceu e muitas vezes a gente também não quer ver. Né? Porque é ruim separar, é ruim recomeçar. Ninguém quer. Todo Com mundo quer certeza. que esse relacionamento prospere. Então, por exemplo, se você vê que essa pessoa está com algumas dívidas suspeitas, liga a anteninha só. Ou às vezes também a gente, eu não estou falando só do outro, às vezes isso serve como alerta para que a gente se dedique um pouco mais a cuidar dessa pessoa, que seja um companheiro ou uma companheira. Se a nossa audiência for homo ou heterossexual, todos os direitos são iguais, tá, gente?
Então, assim, que sirva de alerta no seguinte sentido: opa, deixa eu prestar atenção aqui. Às vezes eu tô dispersa, eu tô focando só nos filhos. Deixa eu olhar também para o meu casamento, porque o casamento é a base que sustenta os filhos. Entende? Concorda? Sim, claro. E Carol, eu imagino que você receba muitas mulheres assim, dilaceradas emocionalmente, principalmente, e numa situação que só existe você para defender, para correr atrás dos direitos. Dentro disso, qual a importância assim de uma mulher que tá num relacionamento bom, tá num relacionamento estável, tá legal? Por que que é importante ela pensar em se resguardar, em se prevenir? Como eu disse antes, a fraude com dinheiro, ela não acontece depois do divórcio. Ela vai acontecer enquanto você está casada. E a fraude, ela não existe uma prova cabal. O que é a prova cabal? É tipo assim, te peguei, achei tal coisa. Para o judiciário, isso é visto como indícios de fraude. Então, eu preciso juntar um monte de coisa. Então, quando eu falo essas coisas, faz uma pastinha e vai armazenando, é por isso. Entendi. Por exemplo, é tão complexo essa questão, por quê? Eu vou contar um caso que aconteceu aqui no escritório. Ai, adoro os casos da Carol, gente. Adoro. Já vou beber uma água. A mulher sustentava a casa, ela ganhava aproximadamente uns 20 e poucos mil, e o marido fazia uns 3, 4. A casa que eles moravam era financiada pela Caixa e era ela que pagava o financiamento. Nesse meio tempo, o marido atraiu com uma garota de programa. Ela tinha um crédito de FGTS para amortizar a dívida Uhum, do financiamento. Pegaram aqui? Ela tinha um uhum, financiamento e tinha um crédito. E aí ela veio fazer uma consulta aqui no escritório antes de se divorciar e comentou comigo. Aí ela virou e falou: Você acha que eu pego esse crédito e amortizo o meu financiamento? A minha intenção é me divorciar, tá? Eu falei: Se você vai se divorciar, não gere um crédito, não antecipe isso, não traz para cá. Deixa esse FGTS lá. Depois que o divórcio sair, você faz a amortização. Porque o saldo devedor vai estar maior, uhum, entende? uhum, uhum, Mas como era ela que pagava sozinha, ela teve que uhum, fazer um tratamento ginecológico por uhum, conta da traição do marido. uhum, Entende todo o contexto? uhum, Não era inteligente para ela diminuir aquela dívida naquele momento. E uhum, aí, isso, enquanto você isso com um filho pequeno, com o filho regredindo no colégio, o pai mudando o comportamento com ele, porque o pai estava estressado, porque o casamento estava acabando, descontava tudo no menino. uhum, A diretora chamando para conversar, falando: olha, ele tirava 10, ele tirava 9, mas agora ele está tirando 5, 6. O que está uhum, acontecendo? Família, vem cá. Porque uhum. querendo ou não, tem todo esse contexto que, Claro. por mais que todo mundo queira esconder, enquanto o divórcio acontece, principalmente com o filho, isso deixa alguns rastros. Isso Uhum, vai acontecer. E aí uhum, ela fez uma consulta preventiva, virou e falou: eu estava pensando e tal, falei, não faça isso agora, uhum, deixa quieto. E aí, por exemplo, o que muda de advogado para advogado? O advogado dele não pediu o FGTS dela. Se o advogado não é especialista em direito de família, pode ser que ele não saiba que o FGTS comunica. Se o advogado dele não pediu, a juíza não vai dar o crédito para ela, entende? uhum, E uhum, aí, o que salvou isso? Aqui nós estamos falando o quê? De uma amortização de mais ou menos uns 30 mil que ela tinha guardadinho lá. Uma consulta com o advogado. E aí, enquanto você está mal, você não sabe realmente tomar as melhores decisões, porque te falta lucidez. Quando uhum, a gente está mal, você mal quer reconhecer que seu relacionamento tá ruim, uhum, que tá acabando, que, meu Deus do céu, vou ter que dividir, vou ter que fazer duas casas. É horrível, é uhum, horrível. Quem já uhum, passou por isso sabe. Então, assim, qual a importância de ter alguém lúcida? Se você não tiver nem ninguém à sua volta,
Converse com um advogado da sua confiança, não precisa ser só um. Às vezes você fez uma consulta com um, não gostou do que ele te disse, faz outra. Tá tudo bem fazer. Entende? E, Carol, tem gente aqui que nunca conversou com um advogado. E aí, existem advogados que cobram consulta e advogados que não cobram consulta? Sim, tem advogado que não cobra. Hoje, aqui no escritório, eu sou uma advogada que cobra consulta. Mas, por exemplo, se quem estiver nos assistindo, se for uma mulher que fala assim, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, em quase todas as comarcas do estado tem defensoria pública, que é vamos falar assim, é uma instituição que atende a população mais carente que realmente não pode contratar um advogado. Então, assim, você pode ir lá e contar o seu caso e ter essa orientação. Por exemplo, outra coisa, a título de ter alguém lúcido próximo a gente. Violência doméstica. Como é que ela vai começar? Ela vai começar com uma manipulação, com uma conversinha. Ah, não, deixa de bobeira, confia em mim. Um outro caso. Eu atendi uma moça com 3 filhas, ela ficou sem graça, ela se casou e deixou de trabalhar. Só que ela foi obrigada a casar pela separação total de bens, porque ela não queria que o noivo dela achasse que ela era interesseira. E aí teve 3 filhos num casamento que não, assim, dizendo ela que nunca foi tão bom, casou pela separação de bens. Para quem está nos assistindo, a separação de bens é cada um com seu patrimônio. Acontece que ela se dedicou à família, aos filhos pequenos, teve uma filha especial e ela não produziu dinheiro algum. Então, por exemplo, você fica, nesses casos, numa situação muito vulnerável. Porque para você sair dessa casa, para você se divorciar, você faz como? Se você não tem para onde ir, você não tem emprego, você não tem nada. E aí, nesses casos, o cara vira e fala, não, eu vou te dar aqui o cartão com, sei lá, R$ 800 no mês, R$ 500, isso que fala, o que dá que tem isso, né? R$ 800 no mês para fazer a compra do mês e organizar a casa. E aí tá, por exemplo, quando você entra no tema violência, a violência ela não é só a física, tem N formas e ela começa de uma maneira gradativa, até que ela escalona. E por mais que seja um tema que às vezes muita gente fala assim, ai, vou falar aqui uma besteira que eu ouço muito, tem mulher que gosta de apanhar. Se você parar para pensar friamente, tem alguém que goste de apanhar? Assim, é de uma sandice esse tipo de frase sem igual. A pessoa não está ali naquela situação degradante, humilhante, não é porque ela quer, é porque ela realmente não pode sair. E às vezes, por exemplo, tem bastante mulher casada, às vezes ela não está casada, ela está presa, ela não dá conta de sair. E quanto mais a gente conversa, quanto mais você traz lucidez para essas mulheres, é que elas conseguem se identificar e reconhecer que na situação delas, elas estão numa prisão e que existem caminhos, entende? Com certeza. Quando um casal tá namorando e tal, e pretende casar, essa consulta com o advogado eu acho extremamente importante. Inclusive, eu alerto todas as minhas amigas que é muito importante os dois irem, ou só você ir, para ver, para analisar qual o melhor regime de bens, não é, Carol? Fala um pouco sobre isso pra gente. Quando a gente tem 20 anos, a gente só quer casar. Preciso casar porque eu tô velha, porque eu tenho 20 anos, eu fiz 22, eu fiz 22. Meu Deus, eu tenho 25. Se eu não casar agora, nunca mais eu caso. Eu tenho que casar. O intuito é só esse. Depois que você casa, você entende que dinheiro é muito importante. Só que com 20 e poucos anos, ninguém está preocupado com isso. Por exemplo, a secretária que trabalha comigo, ela é linda e ela tem 17 anos. E o sonho da vida dela é casar. E eu desejo que ela se case, que dê tudo certo. E esses dias a gente estava conversando aqui sobre casar com alguém que tem uma condição financeira diferente da sua, ou se casar com alguém que é aquela pessoa assim, carpe diem. Nossa, vamos curtir a vida e tal. Vamos
Vamos viver. Sim. Patrimônio para quê? Entendeu? Financiar uma casa para quê? E assim, existe amor nesse tipo de relação? Existe. Só que você vai penar muito quando você tiver um filho pequeno e você não tiver onde morar. Com 20 anos, a gente acha que a vida é um morango. E eu, de coração, eu desejo que ela seja para você. Só que muitas vezes ela não é. Então, por exemplo, se você é uma pessoa super organizada financeiramente, se você é uma pessoa que tem meta, que anota suas finanças e tudo mais, e você se casa com um cara, ou um cara também, pode ser que ele se case com uma mulher que só pensa em comprar bolsa. Cada bolsa que ela, cada cartão que ela passa é 30 mil, 30, 40, 50 mil. Como que vai pagar? Não sei. Gente, o que eu tô contando existe, tá? Tem gente aqui, blogueira aí de Instagram, que a fatura de cartão é só dívida de bolsa. E Meu aí, Deus. por exemplo, quando você está apaixonado, que você quer se casar, falar de dinheiro é muito importante. E não é feio. Você não é interesseira porque você quer que o seu dinheiro prospere, que você não é interesseira porque, olha, você está gastando aqui e eu acho que a gente poderia investir nisso, nisso, nisso. Só que muitas vezes, enquanto a gente está carente, a gente não consegue se impor. E quando eu falo de se impor, não é brigar, não é bater de frente, mas é mostrar para o outro o que é importante para você sem fazer disso um ringue, que também não precisa. E eu sei que muita mulher interpreta a questão de conversar como uma coisa difícil demais. E não precisa ser. E a gente tem que saber falar disso. Só que aos 20 a gente não se preocupa. Aos 30 a gente se preocupa mais. Aos 40, de 40 em diante, principalmente para quem está se casando pela segunda vez, a pessoa vai falar assim: eu sou gato escaldado, eu não quero molhar de novo. Então eu quero entender isso aqui. O que eu faço com o dinheiro dele? O que eu faço com o dinheiro dela? O que comunica, o que não comunica? Isso é importante. E assim, não sintam vergonha de falar sobre isso. Falando dentro da realidade aqui de muitas das nossas seguidoras, uma mulher, muitas delas são sacoleiras, são microempreendedoras, casada às vezes com comunhão parcial de bens, ou às vezes não é casada. Como falar de dinheiro é um assunto assim difícil ainda hoje em dia, principalmente com o marido em casa ou no ambiente familiar, como ela pode encontrar um jeito melhor de falar sobre isso com o marido e nessa realidade de prevenir o patrimônio dela, realmente a comunhão parcial de bens é a mais indicada? Ou precisa analisar caso a caso? Eu não consigo dar uma orientação geral acerca de regime de bens. Aham. Assim, a maior parte das pessoas se casa pelo regime da comunhão parcial. O que é comunhão parcial? Do casamento para frente, presume meio a meio para cada. Vamos supor que ela seja uma sacoleira e se case e se reúna com o cara da lanchonete. Ela está fazendo mais dinheiro que ele e ele faz menos. E aqui, por favor, não me entenda como alguém só mercenária. Se ele é um cara ponta firme, ele só não teve oportunidade de estudo, mas ele é um cara, um parceirão para ela. E assim, o defeito, com muitas aspas, com maior respeito e maior cuidado que eu falo isso, o defeito é ganhar pouco nesse momento. Para ela, compensa continuar nesse relacionamento, mesmo que ela esteja fazendo mais dinheiro e dividindo dela com ele, compensa. Ele é um cara que, se ela estiver doente, não vai fazer igual da minha cliente de ontem, que ela teve câncer, teve que tirar um pedaço do corpo e o cara arrumou uma amante nessa mesma época. É um cara que não vai fazer isso com ela. Então é alguém que você leva para sua vida. Porque aqui eu estou falando de lealdade, eu não estou falando de dinheiro. Esse é um ponto, é a comunhão parcial e tá tudo certo. Agora, por exemplo, para quem me assiste, vamos supor que ela seja uma sacoleira e ela se reúne com alguém que vire para ela e fala: eu quero que a gente fique junto, mas
nós vamos ali no cartório e eu quero me juntar com você, mas pela separação de bens e você tá numa idade fértil que você vai ter filho. Mas é um cara que dá N indícios de que quando você estiver na mão dele, você não vai estar só na mão dele, você vai estar comendo na mão dele. A separação de bens é inteligente? Não, não vai ser. Por quê? Grávida, num pós-parto, você vai estar vulnerável, precisando da pessoa. E o fato de precisar, num relacionamento, eu acho que existem épocas da vida que a gente precisa um dos outros, mas o outro tem muita humildade de falar assim, eu te dou a minha mão, pode precisar. Tem uma outra época da vida que você tá com a mão aqui, eu preciso de ajuda, e a pessoa te detona. Ela entende que você está precisando e ela, como é que eu vou dizer, dá ré em cima da sua necessidade. São necessidades iguais. Mas a gente tem que fazer uma triagem muito boa sobre quem está conosco para na hora da necessidade essa pessoa ser um parceirão, uma parceirona, de virar e falar, independente de quem você, do jeito que você estiver, eu continuo aqui. Como eu estou falando, eu estou dando um exemplo da minha amiga, 1 ano e pouco de casada, o marido ficou tetraplégico num acidente. Fui visitá-los no hospital. Ele com colar cervical, todo imobilizado. E aí acho que a ficha dele não tinha caído ainda, assim, que ele não conseguia mexer os braços, perna, nem nada. E aí a enfermeira chegou com a marmitinha para dar comida para ele. Aí ele falou: mas alguém vai ter que dar comida para mim para sempre? Ela falou: se eu tiver que dar, não se preocupar, eu vou dar. Nossa. E eles estão juntos até hoje, graças a Deus. E é igual ela fala, ele sempre foi um excelente namorado para mim. Por que eu não ficaria com ele agora? Entende? Sim. Então, assim, querendo ou não, a gente já está muito alerta na triagem. E às vezes, quando a gente está fazendo a triagem, a gente está carente. Sim. E muitas vezes a gente ignora sinais por preguiça de procurar. Porque para quem está no mercado é um saco. Ficar fazendo essa triagem é cansativo, enche o saco pra caramba. Mas, Desgastante. aham, mas, querendo ou não, se a triagem foi mal feita, você vai ter não em alguns pontos depois. Então, assim, olhos abertos. Dentro das mulheres que você recebe, como você já citou casos assim, eu adorei, casos de mulheres que foram dependentes financeiramente a vida toda e casos também de mulheres que são independentes financeiramente. Hoje em dia, você acha que essa independência financeira dá uma autoestima maior para a mulher ainda? Ou você acha que não, que isso não é tão firme ainda? Eu acho que a autoestima não tá ligado com Que dinheiro. bom, Carol. Tá Nossa, que ligado legal. com emocional. Porque você pode ser uma mulher que nunca trabalhou fora e que sempre geriu o seu lar. E eu não vejo, e eu tenho exemplos próximos a mim, eu não vejo que essa pessoa tem motivo para se ver menor ou inferior ao dinheiro que a outra pessoa faça. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente fala de independência financeira e ego. Para eu não me tornar uma pessoa vaidosa. Que pelo ego e pela quantidade de dinheiro, de independência que eu tenho, eu me acho melhor e maior que todo mundo. Isso é E hoje em dia, complicado. quão romantizado está, né? Às Isso vezes a tá. mulher é uma super empresária, uma mega autoridade dentro do assunto profissional, mas a casa tá ruindo, a família tá ruindo. É muito importante você falar esse ponto de vista mesmo. Sim, eu não acho que a autoestima tem a ver com dinheiro. Eu acho que ela tem a ver com independência emocional. Porque, por exemplo, existe mulher que é extremamente dependente do marido e eu entendo esse cenário. Vou trazer um outro caso. Há pouco tempo atendi uma família que a mulher tem quase 40 anos de casada. Descobriu que o marido teve uma filha de uma escapulida, registrou essa filha, sustenta a mãe da filha,
Ela passa perrengue financeiro em casa, porque ela não sabe ao certo quanto ele faz. E aí você pergunta, você quer se divorciar? Não. Por quê? Porque eu não vou abrir mão do meu casamento para dar vaga para outra tomar o meu lugar. Então eu prefiro ficar aqui sabendo que ele tem uma outra filha, mas eu não vou divorciar, eu não vou largar o osso. E eu te pergunto, ok, tirando isso tudo, a senhora está feliz? A senhora é feliz no seu casamento? Não, não sou, mas não vou largar. Eu ficaria muito mais triste com o status de divorciada, que ainda pega. E tá tudo bem? E ok. E Escolha, aí, né? sim, escolhas. E aí, por exemplo, esse é um tipo de dependência. E eu tenho também a outra cliente que vira e fala: eu cuidei da minha casa a minha vida inteira, eu nunca trabalhei fora, não importa o que vai acontecer comigo. Ele me traiu, eu não fico aqui. E eu quero divorciar. O que vai acontecer, eu não sei. Mas aqui eu não fico porque isso eu não aceito. O status de divorciada pesa? Pesa. Você vai falar para mim que ela não tem medo? Ela tem. E aqui no escritório, eu me lembro de um caso de uma senhora, 62 anos, que me procurou para fazer o divórcio dela. Uma residência super humilde. Virei para ela e falei: o que está fazendo a senhora se divorciar aos 62 anos? Ela falou: eu não preciso mais ter medo da vida. Eu já vivi de tudo. Não tenho o que eu não dê conta. São É o perfis. fantástico mundo feminino, né? Uhum. Imprevisível, totalmente. Imprevisível. É. E assim, perfis. E aí eu te falo, é só dinheiro? Não, não é. Porque tem muita mulher também em situação confortável que não passaria dificuldades no divórcio, mas que também não consegue sair, não consegue se ver fora daquela bolha. E a gente tem que respeitar. Com certeza, eu acho que a sua maior função é primeiro respeitar o desejo da sua cliente, né? Uhum. É igual que eu perguntei aqui para a moça ontem, para a senhora ontem. 40 anos de casada, o cara com uma filha, sustentando a amante. O que a senhora quer? Quero manter meu casamento. Eu só quero resguardar meu dinheiro. Se ele quiser continuar com ela, eu quero que ele continue, mas eu não quero perder o que eu já conquistei. Ok, vamos organizar. Tem saída? Tem. Uhum, Aí depende do caso concreto? Depende, mas dá. uhum. Com Vai certeza. gastar um pouquinho? Vai, mas dá. Dá pra mexer. Uhum. Então, Carol, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma fala para as nossas clientes, que o nosso maior público é feminino, principalmente como mulheres, né? Sobre tudo que a gente conversou aqui e tudo que você vê todos os dias, né, no seu consultório. Eu É consultório acho, que fala? Escritório. eu acho que quanto mais a gente se gosta, mais a gente aprende a cuidar do que é importante e do que a gente sabe que vai fazer bem para nós. Dinheiro, não importa o quanto você tenha ou o quanto você almeje ter, ele é conforto. Com dinheiro você coloca seus filhos em melhores colégios, você frequenta melhores lugares. Então não se sinta culpada por virar e falar assim: eu preciso olhar para essa área da minha vida. Como é que eu posso melhorar isso? Se eu estiver num relacionamento que a outra parte está diminuindo o que eu poderia ter acesso, ou que ela não está crescendo comigo, ela só usufrui. E isso, em algum momento, vai ficando pesado no casamento. E aqui a minha fala, eu me dirijo a mulheres. Eu falaria diferente para um homem. Por exemplo, hoje eu não acho que é um peso para um homem sustentar a família dele. Mas muitas vezes a mulher que se coloca nesse lugar de guerreira, de eu tenho que dar conta, e aqui eu tô falando um pouco de feminino também, vai pesar. Então não sinta vergonha de poder falar: olha, tá pesado. Eu quero que mude. E entendendo que eu quero que mude, como é que eu mudo isso?
E aqui, de novo, não é um discurso de nós contra eles, é só uma questão de sobrevivência. Como é que a gente vive melhor dentro da vida que a gente já tem? É isso. Com certeza. Com certeza. Ótima fala. E teve uma pergunta aqui antes, para fechar, né? A gente também recebeu na caixinha de pergunta Aham. como que a cliente tem acesso a você. E aqui uma pergunta que teve anteriormente, se você atende pessoas de outros estados. Atendo a nível nacional. E para quem quiser entrar em contato, tem um link na bio do Instagram, só entrar, agendar horário. A gente poderia até falar também, eu tinha anotado aqui no meu script, é porque eu recebi uma pergunta na caixinha falando Ótimo, vamos falar. sobre como que faz para não se passar da perna no caso de pensão alimentícia. E aí, por exemplo, eu estava esquecendo, porque eu recebi essa pergunta. A Importantíssimo. respeito de, para quem tem filho e você precisa dessa pensão alimentícia, não se sinta constrangida, primeiro, de regulamentar isso, partindo da premissa que Regulamentar e ir para a justiça. isso, pensão alimentícia, um processo judicial, não se trata de vingança, se trata só de vida adulta. Se a gente cresceu, a gente precisa ter as coisas no papel, documentadas. Então, uma sentença que estipula o quanto você tem para receber não é vingança, tá? Então, não sinta culpa de regulamentar um direito que é do seu filho. E aí a pergunta era: ele ganha menos no papel, mas ostenta bastante coisa nas redes sociais. Tira print, mostra isso para o seu advogado e passa isso para o seu advogado adotar a teoria da aparência no processo, que é o quê? Olha, ele está bebendo, ele está viajando, o carro é isso, assim, assado, e eu quero que atinja o patrimônio que ele está ocultando, ou que arbitre, né, que fixe uma pensão mais alta. O ponto aqui é esse. Ótimo. Ótima dica. Ó, a Adriana tá falando aqui que hoje caiu aqui nessa live, tá vivendo um momento muito delicado e gostou muito do nosso assunto. Obrigada, Adriana. Que bom, eu fico feliz, Adriana. Seja Também, bem-vinda. também. E o que eu tinha recebido de pergunta é isso, atendo no Brasil todo, tem o link na bio, pode entrar em contato. E é isso, gente. Atende consultas para Sim, tirar, sim. esclarecer um pouco, mas não resolver o caso, né? Consulta é só uma consulta. É, Carol, obrigada pelo seu eu que tempo. agradeço. E, gente, assim, tomara que a gente consiga ser o mais feliz possível que a gente queira nessa vida, né? É o que eu desejo para todo mundo, para mim e para vocês. É, realmente. Façam Um isso mais beijo, vezes. obrigada, gente. Para quem tiver interesse, ou tiver com algum problema ou quiser tirar dúvidas, o Insta da Carol é esse, como ela disse, o link tá lá na bio dela. Marca uma consulta, tira suas dúvidas. Ela responde muita caixinha de pergunta, eu adoro. Que dá uma esclarecida já, as caixinhas de pergunta já dá uma esclarecida no que a gente precisa saber. Então já Sim. segue e acompanha o conteúdo, porque é de grande valia. Eu fico muito Obrigada, feliz e beijo, mais boa sucesso. noite. Sucesso para Beijo. nós. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Aí.